salve, povo real, cá estamos nós com mais algumas dicas aí do Enem, para você que vai fazer Enem, que quer saber mais sobre interpretação de texto em inglês e mais outros macetes e segredinhos que ninguém nunca te contou. Então fica comigo até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito no canal, alguns poderes de Grayskull, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí no vídeo também. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí que eu vou fazer questão de responder vocês. Então bora lá e me acompanha até o final do vídeo. Bom, então eu vim trazer aqui para vocês uma outra parte sobre inglês para o Enem, interpretação de texto. E hoje eu vim trazer aqui para vocês sobre uma técnica que se chama skimming e scanning, tá? Então, significa o que é essa técnica de leitura? Então, skimming e scanning é uma técnica que a gente usa para interpretação de texto em outras línguas. Às vezes a gente usa até para o português, mas a gente usa sem saber que estamos usando, tá? Então, skimming é quando você pega o texto. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado? Se você ainda não viu o último vídeo do Enem, então você tem que assistir antes de ver esse. Mas no último vídeo da semana passada do Enem, eu falei para vocês sobre técnicas de leitura, né? E eu falei para vocês também que é muito importante, quando você está interpretando um texto em outra língua, você lê o texto mais de uma vez, né? Às vezes até em português a gente tem que fazer isso, ler o texto mais de uma vez para ver se você entendeu, para ver se é aquilo mesmo. Em inglês também, em outra língua também, principalmente se não é a sua língua nativa. Então existem essas técnicas, existem algumas técnicas, eu venho trazer para vocês aqui uma delas. Então a primeira técnica é de skimming e scanning. Então o skimming é quando você pega o texto, você vai olhar o texto, você vai fazer uma vista grossa, tá? Você vai ler o texto, você vai grifando as palavras que você entende, as informações importantes que você vai precisar no seu texto. De repente também é uma ideia bem legal você ler as perguntas antes, porque no Enem as perguntas vão estar em português. Então, de repente, tá lá, teu texto, as perguntas. Lê as perguntas antes e vai e faz um skimming no texto. Então, você vai lá, dá uma olhadinha no texto, fazendo uma vista grossa, separando os parágrafos. Aqui nesse parágrafo pode ser que tenha a resposta da número 1, aqui pode ser que tenha a resposta do número 2. Enfim, vai grifando, vai fazendo anotações. Depois, você vai fazer a técnica do scanning. E aí, nesse ponto, é um dos pontos cruciais, porque é aí que você vai ler o texto. Então, você vai realmente ler o texto mais detalhadamente, tentando desmembrar o que é cada coisa, tá? E também ir já buscando a resposta daquela pergunta que você leu. Escolha a pergunta mais fácil, comece pela mais fácil. Porque no Enem, nas provas de vestibular, assim, várias pessoas acertam o fácil. Então, o fácil, você vai acertar. O difícil é que vai ser a diferença, né? Então, se você acerta o fácil, beleza, mas o difícil, que vai te dar ponto no Enem ou no vestibular ou não. Então, garanta as mais fáceis, para daí você ficar mais tranquilo para responder aquela mais difícil. Certo? Porque também não adianta nada você acertar a difícil e errar a fácil, né? Então, garanta as fáceis, que você se identifica mais, e depois você vai deixar o teu tempo ali um pouquinho maior para as mais difíceis, certo? Então, começa por aí. Então, seleciona as perguntas ali pela mais fácil, da mais fácil para mais complicada, para você ir fazendo, então, esse scanning. E esse scanning, provavelmente você vai ter que fazer mais de uma vez também. Eu sempre aconselho os meus alunos a fazerem o scanning umas 2 vezes. E o skimming, você vai fazer uma vez, depois você vai fazer o scanning, que é a leitura mais detalhada. Então, você vai fazer o skimming, que é fazer uma lida geral. Depois você faz o scanning umas 2 vezes e depois você faz o skimming de volta, tá?
Porque daí você já vai ter tido uma noção, só que você vai voltar no texto de novo para ir fazendo as suas anotações. E geralmente é muito interessante também que você faça a técnica do skimming, que é a vista grossa, para cada pergunta. Porque como você já fez ali o scanning, se o scanning foi bem feito, você já vai ter bem detalhado ali as informações principais de cada parágrafo, anota, escreve, grifa, marca, faz uma estrelinha, qualquer coisa. Mas identifique as informações, aquelas informações que eu sempre falo para vocês, dos 5 Ws, quem, por quê, quando, aonde, o que, né? Então, tenta achar todas essas perguntas e para cada pergunta é ideal, se você tiver tempo, é claro, mas o ideal é, de repente, você aplicar a técnica do skimming, que é aquela visão mais grossa ali para cada pergunta, porque afinal você já vai ter desmembrado o texto. Então isso vai ficar muito mais fácil. E essa é uma dica valiosíssima que eu tô trazendo aqui para vocês de graça, de mão beijada, uma técnica que vai facilitar muito a vida de vocês no Enem e também para qualquer interpretação de texto em qualquer outro idioma, inclusive também para o português. Muitas vezes a gente faz isso em português, mas a gente não sabe que a gente aplicou essa técnica. E essa técnica vai fazer com que você não perca o seu tempo e vai fazer com que você vá direto ao assunto. Então faça isso, se concentra, escolha lá as perguntas da mais fácil para a mais difícil, que você vai ficar bem mais tranquilo. E lembrando, gente, que saber é poder, né? Então, se você sabe, se você tem o conhecimento, se você assiste os vídeos da Teacher Lê, não tem porquê, então, você não ir bem no Enem. Só vai depender de você. E essa é apenas uma das técnicas, um dos segredinhos que eu tenho para contar para vocês, que eu tenho para revelar aqui no canal para vocês. Mas eu quero muito que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, dá o seu like, deixa o seu comentário e eu quero ver você no próximo vídeo com outras técnicas incríveis para você passar no Enem, para você ir bem no Enem e também para você levar isso para sua vida inteira, porque isso é uma das coisas que essas técnicas a gente pode fazer inclusive para ler livros em inglês, em outros idiomas, para ler outros artigos. Isso aí, meus amores, meus pupilos, meus vestibulandos, meus alunos, my students. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem em prática essa dica e também um conselho assim de mãe, né? Agora que eu sou mamãe, um conselho de mãe é que você pratique essas técnicas em algum outro texto que você já tem estudado, que você já tem lido, de repente, o pré-vestibular, nas suas apostilas aí de pré-vestibular, algum texto que você já tenha, tenta fazer essa técnica, um texto que você ainda não tenha lido, para ver como você anda, começa a praticar isso, porque quando chegar no dia da prova, vai estar bem mais tranquilo. De repente até pegue provas do Enem dos anos anteriores, isso te ajuda. E aplica essa técnica e depois me conta como é que foi, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. E boa prova para vocês, já vou dando boa prova aí para todo mundo. Boa prova para vocês.